Oi, boa tarde, gente. Então, vamos começar. Marquei um encontro com hoje para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o sistema imune e o porquê dos idosos serem um grande grupo de risco nessa fase de contaminação. Vou falar um pouquinho sobre a imunidade do corpo e o porquê dessa preocupação com os idosos, tá? Sobre a imunidade, o nosso sistema ele é dividido em duas fases, tá? A imunidade inata e a adaptativa. A imunidade inata é aquela que nasce com a gente. Quando nós sofremos uma exposição a determinado patógeno, a determinado vírus, o que o nosso corpo faz é o seguinte: essa imunidade inata que nós já recebemos desde criança, ela se defende contra esse vírus, contra esse patógeno que entrou no nosso corpo. As primeiras reações imediatas do corpo são tentar expulsar aquele corpo estranho que está dentro da gente. Que os sintomas iniciais são a tosse, a febre, que é o comum. Entrou o vírus no nosso corpo vai tentar reagir de alguma forma. Então a gente começa a tossir e a gente começa a espirrar. Por que então dessa preocupação? Boa tarde, Fátima. Por que então dessa preocupação com os idosos? Não só com os idosos e com as crianças. Porque quando a gente é muito novo, o nosso sistema ele não está completo. Ele leva um certo tempo para se adaptar. A nossa maturidade do nosso sistema imunológico ela ocorre até os 12 anos, por volta dos 12 anos, quando nós já tomamos todas as vacinas, o nosso corpo está mais preparado para isso. Ao passar do tempo, ao longo dos anos, quando nós atingimos a terceira idade, quando nós estamos idosos, o nosso sistema imune ele já não tem mais a mesma capacidade de responder a certos patógenos. Obrigado, Lila. Por isso, os idosos e os mais jovens estão mais suscetíveis a esse contágio. Essa galera que está morrendo aí com 30 anos, com 32 anos, uma explicação que acontece é assim: para um indivíduo saudável, esse vírus ele vai entrar e sai como um resfriado, porque se o nosso corpo estiver saudável, né? Eu digo indivíduos lá com seus 27, seus 30 e poucos anos, e a gente já ouviu casos de morte nessa faixa etária. Uma explicação que os cientistas estão dando para esse povo que está morrendo é a quantidade de vírus a que ele está sendo exposto. Daí essa galera que está morrendo aí em hospital, enfermeiros, médicos, por quê? Eles têm contato a longo prazo maior com o pessoal infectado. Então eles estão mais sujeitos quanto maior a quantidade de vírus que você é exposta. Boa tarde, Raquel. Quanto maior a quantidade de vírus que você é exposta, mais difícil fica do seu corpo se libertar daquilo ali. Então daí é uma explicação por que essa galera que está com 30 e poucos anos está morrendo, esses enfermeiros, esses médicos. E outra galera que não é enfermeira nem é médica que está morrendo é porque o sistema imunológico deles, com certeza, não está adequado, está baixo. Daí o risco de você se contaminar ou quando você é muito jovem ou quando você já passa da terceira idade. Porque quando você tem contato com determinado vírus, que para o seu corpo é estranho, o seu corpo ele precisa de um tempo para reagir, né? A gente já falou da quantidade, a gente vai falar agora de como o seu corpo reage. Entrou aquele antígeno lá no seu sistema, no seu corpo. E o Covid-19, ele ataca justamente nas vias aéreas e no intestino. Ele se liga às células do nosso corpo mais fácil nessa região. Daí o pessoal fica com falta de ar e começa a tossir na primeira fase, tem a febre. É a fase que o corpo está tentando se adaptar para eliminar aquele corpo estranho que está dentro dele. A segunda fase já é a fase de disseminação. O que acontece? O vírus ele entra no nosso corpo, ele se espalha pelos pulmões e pelas vias aéreas. Daí o indivíduo não consegue respirar de forma adequada e, dependendo do sistema imunológico e da idade dele, o corpo... Boa tarde, José Belarmino. Dependendo do sistema imunológico dele e da idade do indivíduo, o corpo dele não tem tempo hábil
para o sistema preparar a defesa e expulsar aqueles invasores do corpo. Daí a preocupação com os mais idosos. O sistema imunológico da gente, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais debilitado. Isso acontece também na fase inicial, quando a gente tem lá 7, 8 anos de idade. Nosso sistema imunológico não está pronto, por isso as crianças também correm risco. Quando nós passamos dos 60 anos, o nosso sistema imunológico ele fica mais retardado, ele fica mais retardatário para reagir. Então, dependendo da quantidade de vírus que você é exposto, o seu corpo, quando a gente é mais idoso, não tem tempo hábil para fabricar anticorpos para aquilo ali, para expulsar aquele vírus estranho daquele sistema do corpo. Daí a complicação. Isso se torna pior ainda quando a pessoa, o indivíduo, já tem uma predisposição, uma infecção, ou alguma doença respiratória, ou quando o indivíduo já está doente por um outro motivo, o sistema imunológico dele já está comprometido. Se ele já passa por um resfriado, se o sistema imunológico dele já está ativado para uma outra função, e quando ele pega esse vírus, ele já está enfraquecido. Daí explica também a morte de indivíduos aí com 30 e poucos anos, 40 anos, tá? Então é muito importante nessa fase agora, porque eu ia falar do sistema imunológico, que são dois estágios, né? A imunidade inata, aquela que nasce com a gente, e a imunidade adaptativa. Como é que funciona? Quando a gente tem um contato com vírus, a imunidade inata vai lá e faz um bloqueio natural do corpo. É quando a gente começa a espirrar. A imunidade adaptativa, ela vai reconhecer aquele vírus ali, fabricar o anticorpo, né? Vamos botar dessa forma. Os nossos anticorpos vão fabricar um reagente para aquele vírus ali e para tentar expulsar aquele vírus do nosso corpo. Dependendo da quantidade e do seu sistema imunológico, como ele está trabalhando agora, se você, por exemplo, for uma pessoa de mais idade, o seu sistema imunológico ele é lento. Então, ele não tem tempo hábil. Assim, você tem contato com o vírus, a sua imunidade inata vai trabalhar, você vai ficar doente, vai começar a espirrar, você vai ter febre. Se esse vírus tiver contato com o seu intestino, você vai ter diarreia. O sistema vai tentar eliminar aquele vírus de algum jeito. Dali, dependendo da quantidade de vírus que você teve contato, se você não tiver, se o seu corpo não conseguir eliminar aquilo, aí entra a resposta do sistema imune adaptativo, que ele vai criar o anticorpo para aquele vírus específico. Só que se você tem uma idade mais nova, né, que seu corpo não está preparado, o seu corpo não tem tempo hábil para fabricar, o seu corpo não reconhece aquele vírus, né? E se você tem uma idade mais avançada, o seu corpo também não tem tempo hábil. Daí vem as mortes pela idade, quando os indivíduos já têm mais de 60 anos, porque o sistema imunológico deles está enfraquecido. E a outra explicação que eu já falei anteriormente, para esses indivíduos que estão morrendo com 30 anos, com 32 anos, vem do sistema imunológico dele enfraquecido, que ele tem, dependendo também da quantidade de vírus a qual ele foi exposto, né? Ele não, o corpo dele não trabalha, não tem o tempo hábil para trabalhar o sistema imunológico adaptativo para gerar anticorpo para expulsar aquele vírus ali. Então ele passa daquele estágio inicial, que é de tosse, febre, diarreia, às vezes, que é o sistema imunológico inato trabalhando no corpo para tentar expulsar. Ele sai daquela fase para uma fase onde é a proliferação do vírus, que se espalha pelas vias aéreas. Daí o vírus ele bloqueia as vias aéreas, o indivíduo fica sem ar, se espalha pelos pulmões, ele fica com aquela sensação de cansaço, e tem a terceiro estágio, que o indivíduo tem o comprometimento dos demais órgãos. Aí já quando já gera líquido no pulmão, já faz para uma fase mais complicada, que gera óbito aí, dependendo da idade, dependendo da situação imune do indivíduo. Então nessa fase agora é muito importante evitar a circulação, porque mesmo que eu, por exemplo, que tenho meus 34 anos, não venha a desenvolver uma fase mais avançada do estágio da contaminação, mas eu levo esse vírus para quem está morando comigo em casa,
para os meus avós, para os meus pais, que não têm a mesma capacidade de resposta do sistema imune. Então, quando a gente fica trancado em casa e evita a circulação do vírus, é justamente para não levar o vírus para essas pessoas que não têm o sistema imunológico tão adaptado. Lembrando que eu estou aqui para responder também alguma pergunta, alguma dúvida, tá? E nessa fase também é muito importante que nós venhamos a fortalecer o nosso sistema imune. Mesmo nós que temos na nossa idade aí de 30 e pouquinho, 40 anos, não estamos no grupo de risco, nós devemos nos preocupar com a nosso sistema imune, já com algumas dicas que eu dei no vídeo anterior, com vitamina C, vitamina D, exposição solar, ferro, zinco, magnésio, né? Depois eu vou até postar algumas fontes desses nutrientes para a gente fortalecer o sistema imune. Mas nessa fase agora é muito importante nós guardarmos as pessoas mais idosas, porque a preocupação de chegar o vírus até ela é justamente isso, do sistema imunológico delas estar enfraquecido e elas não vão ter tempo hábil de fabricar o anticorpo, daí a complicação, daí o maior risco de óbito dessas pessoas mais idosas e das pessoas mais novas. Então, assim, não tem escapatória. Se você é um indivíduo que tem contato com o vírus, o seu corpo ele vai tentar reagir de alguma forma. Se você tem o sistema imunológico fortalecido, você vai conseguir sair dessa fase, o seu corpo vai reagir com aquele vírus, vai criar anticorpo e vai expulsar. Vai passar o sintoma exatamente como um resfriado. Só que se o sistema imunológico for debilitado, se você tem uma idade mais avançada, ou se você tem uma idade muito nova, uma criança de 4, 5 anos, o seu corpo não vai ter tempo de reagir, ou ele simplesmente não vai reconhecer aquele vírus ali, ele vai se espalhar pelo seu organismo, você vai sentir uma dificuldade de respirar, aquilo vai piorar. Infelizmente é o que a gente vê dos casos aí chegando a óbito, porque são pessoas mais idosas, o sistema imune já está enfraquecido, porque isso vai enfraquecendo com o tempo, e o seu corpo não reage. Pois é, Rosana, as pessoas morrem assim, eu já citei aqui anteriormente no vídeo, justamente assim, está muito relacionado com a quantidade de vírus que é exposto esse indivíduo. Daí essa quantidade de enfermeiros e médicos que estão morrendo é a quantidade e o tempo que eles ficam expostos a esse vírus, porque o vírus chega até o indivíduo, né? A quantidade de vírus lá específica. O nosso corpo, na imunidade inata, vai reconhecer aquele cara ali, aquele antivírus, e vai tentar expulsar. A primeira reação é tosse e febre, porque ele fica preso nas vias aéreas. Então a gente começa a tossir numa forma de expulsar aquele vírus do nosso corpo. E o nosso corpo também reage com a febre, né? Daí da inflamação, da infecção. Se o vírus chegar no intestino, vem a diarreia. Tudo o corpo reagindo para expulsar aquele vírus ali. Se o vírus permanece no nosso corpo, entra o sistema imunológico adaptativo, que o nosso sistema vai tentar criar anticorpo para botar aquele cara para fora. Só que se nós temos uma idade avançada ou a gente teve uma exposição muito grande ao vírus, ou o nosso sistema imunológico está enfraquecido já por conta de qualquer outra ocorrência de saúde, ou você já está doente por um outro motivo, as pessoas acabam morrendo sim mais jovens, com 30 e poucos anos, 40 anos, ou até indivíduos aí com 12, 17 anos, a gente já viu uma menina que morreu aí. Mas basicamente o nosso sistema imunológico ele precisa, nos mais jovens, depois dos 12 anos que nós já tomamos todas as vacinas, nosso sistema imunológico está mais fortalecido. Temos esse período dos 12 até os 60, né, que são a fase adulta, e acima dos 60 o sistema vai ficando cada vez mais enfraquecido. Então é muito importante evitar nesse momento agora realmente a circulação para evitar a propagação desse vírus, e quanto mais os idosos puderem permanecer isolados agora nesse período, melhor. Porque a resposta do sistema imune deles é mais lenta, então eles estão mais suscetíveis a complicações, a estágio mais avançado da doença, que é a infecção, a disseminação do vírus das vias respiratórias. O indivíduo fica sem respirar, fica cansado. Daí até que começam a morrer células
do pulmão do indivíduo, onde começa a criar líquido, aí aquela complicação toda e acaba vindo a óbito. Então, é muito importante agora que de uma forma geral, nós venhamos a evitar a circulação, pensando justamente nos mais jovens e nos mais idosos, nessa fase agora. Oi? Não entendi. Ah, tá. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar, se não tiver tempo hábil agora, pode mandar para mim no privado que eu respondo. E lembrando também que as nossas consultas seguem normalmente, com horário marcado, tá? Eu daqui, vocês daí, a gente trabalha dessa forma agora nesse período, com atendimento online. A consulta é completa, só lembrando que ela é bem completa, o planejamento alimentar chega. É muito importante também que nós venhamos nos atentar agora quanto à alimentação, para fortalecer o nosso sistema imunológico, não só para o corona, mas também para uma gripe, ou para a gente não passar por esse período agora, justamente ficar gripado agora e confundir, ou ficar preocupado achando que é alguma coisa mais grave. E estou à disposição, qualquer coisa só me chamar no privado. Espero que tenha sido útil esse vídeo para algumas pessoas, e qualquer dúvida é só mandar para mim. Um grande abraço a todos e boa tarde. Tchau. Até a próxima. E lembrando que assim, eu vou estar sempre fazendo alguma coisa relacionada. Sempre terá algum vídeo postado, com alguma dica, algum tema agora específico pra gente. Boa tarde a todos.